Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar, tá, de funções exponenciais, perfeito pessoal? Vamos lá. Para a gente ter uma noção de funções exponenciais, nós precisamos fazer tipo uma revisãozinha básica, tá, de como se calcula ou como é que se faz potenciação dentro de matemática, perfeito? Então nós temos aqui um exemplo básico, a elevado a n. Isso quer dizer o que, pessoal? Que é o a vezes a n vezes, perfeito? Aqui o exemplo de baixo, ó, 2 elevado a 3. Então isso aqui vai ser quanto, pessoal? 2 vezes 2 vezes 2, perfeito? É 2 vezes 2 vezes 2 o quê? 3 vezes. Então 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Essa é a resposta, perfeito? Agora vamos lá. 4 ao quadrado vai ser 4 vezes 4, perfeito? E 4 vezes 4 dá quanto, pessoal? 16. Pronto. E o 5 vezes 1? 5 vezes 1 é 5 somente uma vez. Então a resposta correta vai dar quanto? 5, né? Perfeito. E aqui nós temos uma característica importante. 2 elevado a zero, pessoal. Todo número elevado a zero, diferente do 0 elevado a zero, vai dar 1. 2 elevado a zero dá 1. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tá aqui. Perfeito? Então tá lá. Outra característica importante, pessoal, é o seguinte: como nós temos um a elevado a n vezes um a elevado a m, pessoal, nós temos o que? Um a elevado a n mais m, entendeu? Se a base for a mesma, perfeito? E for uma multiplicação, nós repetimos a base e somamos os expoentes, perfeito? Então é basicamente isso. Por exemplo, no exemplo aqui de baixo, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0, a gente pode fazer o seguinte, ó, repetir a base, 2, e somar 3 mais 0. Ó, 3 mais 0, perfeito? 3 mais 0 dá 3, então vai ser 2 ao cubo. E eu vou aproveitar a resposta anterior, que deu 8, para botar aqui, perfeito? Deu isso, perfeito? Deu 8. Agora, a segunda parte, 4 ao quadrado vezes 4 elevado a 1. Então vai dar, a base é a mesma, 4, perfeito? Então 4... Soma os expoentes, 2 mais 1. 2 mais 1 dá quanto, pessoal? 3, né? Então 4 elevado ao cubo, perfeito? Tá lá, ó. E 4 elevado ao cubo, pessoal, só para fazer aqui, né? É 4 vezes 4 vezes 4, perfeito? Vou deixar a resposta aqui embaixo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, perfeito? Tá lá. Agora, quando nós temos o quê? Uma base e uma divisão entre eles, perfeito? A elevado a n dividido por A elevado a n. A gente faz o seguinte, a gente diminui, né? Em vez de somar, que é na multiplicação, na divisão a gente diminui os expoentes, perfeito? Então nós temos o seguinte aqui, ó, 2 elevado ao cubo, dividido por 2 elevado a zero. Então vai dar 2, repete a base, e diminui os expoentes, 3 menos 0. 3 menos 0 vai dar 3 também, então vai dar 2 ao cubo, que a gente já sabe, que dá 8, perfeito? Agora, vamos fazer a parte de baixo. A base é o que? 4. Então, vai ser 4. 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, né? 2 menos 1. Então, 4 elevado a 1, que é o próprio 4. Perfeito, pessoal? Tá lá. Agora, nós temos o seguinte. Dado o número real A maior que 0 e A diferente de 1, denomina-se função exponencial de base A em determinada função f de x igual a elevado a x, perfeito? Aqui nós temos alguns exemplos, perfeito? De funções exponenciais e que dá para a gente determinar, né, quando te der alguma função específica. Eu só vou pegar alguns exemplos, tá? Sei lá, para todo mundo aqui, 1, 2, 3 e 4, eu quero para o f de 2, por exemplo. Se eu quero o f de 2, onde tem x, jogo 2. Então, no primeiro exemplo, vai ser quem? O f de 2 vai ser igual a 3 elevado ao, onde tem x, eu jogo 2. Então, vai dar 3 ao quadrado, que vai dar 9. Perfeito? Mesma coisa para o segundo, pessoal. O segundo eu quero f de 2. Então, vamos lá. F de 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Perfeito, pessoal? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar quanto? 1 sobre 4. Perfeito? Agora, eu quero quem? Eu quero o f de 2 dessa função aqui. Raiz quadrada de, né, 2 elevado ao x, que é ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, tira a raiz, vai dar 2. Perfeito? Agora, nós temos quem, pessoal? Nós temos o f de 2,
Perfeito, pessoal? O f de 2, mas para quem? Para 10 elevado a x. Então vai ser 10 elevado ao quadrado, que vai dar 100. Perfeito? Então, é só um exemplo com o f de 2. Poderia ser o f de qualquer número. Então, para a gente fazer isso, basta a gente observar, né, onde estão os x e jogar o número que eu quero, f de 2, por exemplo, 2, jogar nos valores de x. Perfeito? Aqui é algum exemplo, tá, de gráfico de uma determinada função. Perfeito, pessoal? Aqui é o f de x igual a 2 elevado a x. Vamos lá, f de x igual a 2 elevado a x. Então, para a gente montar essa função, a gente tem que observar o seguinte, ó. Ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai crescendo devagarzinho, devagarzinho. Aí quando chega aqui, ó, no x igual a 0, a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, exatamente, quando o x, né? Quando a gente jogar 0, independente do valor, 2, 3, 5, quando for um f de 8, né? Um f de x igual a 8 elevado a 0, o f de x, né? A função é 10 elevado a 0, independente disso, vai botar exatamente nesse ponto aqui, ó, 0x, y1, perfeito? E ela vai crescendo assim, ó, ela vai crescendo dessa forma aqui, exponencial, entendeu? Ela vai crescendo devagarzinho, chegou aqui, vai crescer lá para o infinito, lá longe, assim, nessa cara meio que curvada, né? Mais para a reta do y, entendeu? Mais ou menos. Então, a gente coloca 3 pontinhos aqui, a gente já consegue imaginar como é que vai ser a cara dela, mais ou menos, perfeito? Aqui, por exemplo, quando a gente coloca o x valendo 1, com certeza vai ser 2, né? Porque o f de 1 vai ser 2 elevado a 1, que vai ser 2, perfeito? Só um exemplo. Aí, no x valendo 1, valeu 2. Aí a gente coloca lá, ó, viu? Essa curvinha assim. Para ficar mais interessante, a gente podia colocar o 2 e 4. Ó. O f de x igual a 2 elevado a x, né? Que eu estou repetindo. Mas o f de 2, perfeito? É quem? 2 elevado a 2, que vai dar 4, perfeito? O y é 4. Então, quando o x é igual a 2, esse cara aqui, ó, o y vai ser exatamente 4. Entendeu? Então, são coisas interessantes para a gente montar esse gráfico, perfeito? É a, né, que é a forma da função é f de x igual a ax, quando esse a é maior que 1. Agora, esse a aqui é menor que 1. Então, ele, na verdade, ele vai estar decrescendo. Entendeu, pessoal? Ele vai estar decrescendo. Aí basta a gente jogar alguns valores também. Como eu falei, o x igual a 0, o f de 0, com certeza vai ser 1, né? Independente do valor. 0 vai ser 1. Então, com certeza vai passar nesse ponto aqui, ó. Com certeza, quando x é 0 e y é 1. Perfeito? E a gente consegue colocar alguns valores a mais, tá bom, pessoal? Para a gente ficar interessante para a gente. O f de 1, com certeza vai ser onde? No meio, né? 1 sobre 2 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 2. Então, com certeza, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, é 1 sobre 2, perfeito? A gente coloca um de cima aqui, ó, f de menos 1, é importante a gente colocar, tá bom? Ou menos 2, só para botar um negativo. Aí vai ser menos 1, né? A gente sabe o seguinte, quando é negativo, a gente troca a parte da fração que está aqui dentro. Então vai ficar 2 sobre 1, que é o próprio 2, né? 2 sobre 1 elevado a 1. Vai dar 2, perfeito? Então vai ter esse valor aqui. Muito bom? Então é isso mais ou menos aí. São as funções. Quando o a é maior que 1, nós temos crescente, essa função aqui. Quando o a é menor que 1, essa função decresce. Perfeito? Então nós temos aqui algumas análises de equações exponenciais que nós podemos calcular, né, dentro dos exercícios existentes, perfeito? De função exponencial. Por exemplo, o primeiro exercício fala o seguinte, 2 elevado a x é igual a 4. Então, para a gente resolver esse problema aqui, pessoal, nós temos que anotar o seguinte, a base aqui é qual? É 2, né? 2 elevado a x. E aqui nós temos o quê? 4. E esse 4 aqui, pessoal, dá para fatorar no 2, né? Então vai ser o seguinte, ó, 2 elevado a x é igual a quanto? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, confere? Então isso aqui implica o quê? Que x é igual a 2, perfeito? Porque se a base é igual, com certeza o expoente tem que ser igual. Entendeu, pessoal? De boa, né? Agora o segundo. O segundo exercício fala o seguinte, ó, 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a 0. Para a gente fazer essa análise aí, nós temos que tentar fazer o que esse 4x aqui apareça 2 elevado a x. Perfeito, pessoal? O porquê disso? Porque a gente vai ter que estar trabalhando com bases
que são iguais, para a gente tentar resolver essa questão, tá bom? Então, para a gente fazer isso, nós sabemos que 4 é igual a quê? 2 elevado ao quadrado, perfeito? Então, dá para fazer isso aqui, ó. 2 ao quadrado, entre parênteses, né? Sempre. X menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a zero, perfeito? Nós temos isso aqui. Outra situação importante das potenciações é o seguinte. Tá vendo que aqui é 2 elevado a 2 elevado a x. Aqui está entre parênteses. Então, é como se fosse 2 vezes x. Tá bom? É 2 vezes x isso aqui. Então, vamos lá. 2x menos 5 vezes 2x mais 4 é igual a zero. Perfeito? E o que dá para a gente fazer agora também aqui, ó, com esse 2 elevado a 2x? Dá para fazer exatamente esse processo aqui, botando parênteses, mas botando com x dentro e o 2 fora. Vai ser assim mais ou menos, ó. 2x ao quadrado menos 5 vezes 2x mais 4 é igual a zero. Entenderam, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz devagarzinho para vocês entenderem. Ó. Dá para fazer isso aqui, porque é uma multiplicação. Então, dá para abrir e fechar parênteses, claro, isolando o que a gente precisa, né? E para a gente fechar isso aqui, o que a gente dá para fazer? Chamar 2x de uma outra letra qualquer. Vou chamar de y. Então, ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 é igual a zero. Perfeito? Então, eu vou utilizar aqui a relação de Girard para tentar determinar as raízes, tá bom? Então, vamos lá. Dois números que multiplicados dê 4. Então, x1 vezes x2 é igual a 4. E que somados dê o inverso desse valor aqui, ó. O menos b sobre a, né? Menos 5. Menos 5. Então, vai dar 5, né? Então, x1 mais x2 é igual a 5. Perfeito? Então, vamos lá. Dois números que multiplicados em 4 somados a 5. Fácil, né? 4 e 1. Perfeito? 4 e 1. Então, os valores de y são 4 e 1. Y igual a 4, y igual a 4 e y igual a 1. Perfeito? Agora, para a gente determinar os valores de x, basta a gente substituir. Entendeu aqui, mais ou menos? Está aqui. Ó. Então, vamos substituir. Vamos substituir, vamos lá. 2 elevado a x é igual a 4. É o primeiro y. Vamos substituir para os dois y. Então, isso aqui como a gente já fez, ali, ó, x deu quanto? Deu 2, né? Pronto, já temos o primeiro. Agora, 2 elevado a x é igual a 1. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, né? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. Então, x, pessoal, é igual a quanto? 0, né? Tá lá, ó. Perfeito? 2 e 0. Perfeito? Essa é a resposta. Tá bom? Agora vamos para a próxima. Nós temos o seguinte, ó, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Então, o que dá para a gente fazer aqui agora? Esse 1 sobre 81 dá para a gente inverter a fração, só que jogando negativo. Elevado a negativo, né? Menos 1. Então, fica 3x é igual a... Esse 1 sobre 81, vocês concordam que pode ser 81 elevado a menos 1? Sobre 1, né? Sobre 1. Mas não precisava colocar 1, tá bom? É menos 1. Só que agora vamos tentar jogar o quê? Esse 81 para a base 3. Então, a gente vai fatorar ele. Vamos lá, 81, fatorando ele. Dá por 2? Não, né? Dá por 3, vamos ver. 8 mais 1 é 9, então dá por 3. 81 por 3, vamos ver. 8 dividido por 3 dá 2, sobra 2. 21 dividido por 3, pessoal, dá 7, perfeito? Vamos ver se dá por 3 de novo. 2 mais 7 dá 9, então dá por 3. Então vamos lá, 27 dividido por 3, pessoal, dá 9. Então por 3 de novo, 3 por 3, 1, perfeito? Então isso aqui, ó, é o que? 3x é igual a 3 elevado a 4 elevado a menos 1, perfeito? Então 3x é igual a 3 elevado a menos 4, perfeito? Então isso aqui implica o quê? Que x é igual a menos 4, perfeito? Tá lá, muito bom. Agora, pessoal, para a gente fechar essa situação, nós temos um outro exemplo, perfeito? Outro exemplo é o seguinte, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 1. O que dá para a gente fazer aqui agora? Esse 1 transformar no quê? No 2 elevado a 0, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, eu posso botar 2 elevado a 0 para ficar aqui, ó, mesma base. 2x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 2 elevado a 0, perfeito? Dá para fazer isso. 1 é igual a 2 elevado a 0, é igual a 3 elevado a 0, é igual a 50 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, perfeito? Então, o que nós temos aqui, ó?
x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, perfeito? Então vamos lá, vamos encontrar dois números que multiplicados de 1 e somados de 2. Isso aqui, na verdade, pessoal, isso aqui é um produto notável, né? É x menos 1 ao quadrado, perfeito, pessoal? Que é igual a 0. Então, basta a gente encontrar o quê? Essa raiz aqui, ó. Quando x vai ser igual a 1, né? Vai ter somente uma raiz quando x igual a 1, perfeito? Então, é essa a resposta. Entenderam? De boa, né? Então, vamos embora. Agora, quando nós estamos trabalhando com inequações, pessoal, nós temos a seguinte característica. Quando é inequações, isso é menor, maior, menor igual, maior igual. Isso aqui é menor, tá? Só para falar isso aqui, menor. Nós temos o seguinte, nós temos que a base é a mesma, Então, se esse aqui for maior que a base, o A, for maior que 1, nós repetimos a mesma inequação aqui, ó. Então vai ficar 5x menor que 45. Ou x é menor que 45 sobre 5. 45 sobre 5 vai dar 9, né? Então x é menor que 9. Perfeito? Tá lá. Agora, para fazer... Como nós temos esse valor aqui, ó, a menor que 1, a gente inverte isso aqui. Então vai ficar x maior que 3. Perfeito? Pronto. É só isso. Beleza? Agora vamos para alguns exercícios. Olha só. A desigualdade 1 sobre 2 elevado a 3x menos 5 é maior que 1/4 sobre x. Tem como conjunto solução o quê? Vamos lá. Para a gente fazer isso, pessoal, nós temos que fazer o seguinte primeiro. Deixar na mesma base, né? Mesma base, 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3x menos 5. Perfeito? Por que eu estou botando na base 1 sobre 2? Porque é o número primo, né? É o número par primo. Então vamos buscar esse cara aqui e jogar 1 para 2. 1 sobre 2. Então vamos lá. Isso aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Perfeito, pessoal? Tá lá. Elevado a x. Perfeito? Então vamos embora. 1 sobre 2. 3x menos 5. Maior, né? Que agora vamos multiplicar esse 2 com x. Vamos lá. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2x. Perfeito? Agora, pessoal, para ficar mais tranquilo, o que a gente faz? É simples. Tá vendo que nós temos que a base aqui é menor que 1. É uma base menor que 1. Então, vamos trocar esse sinal aqui. Então, vai ficar 3x menos 5. Invertendo esse sinal, vai ficar maior, né? Menor, na verdade, que 2x. Perfeito? Tá lá. Agora, esse 2x vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 3x menos 2x. Esse menos 5 vai para o outro lado o quê? Positivo, né? Menor que 5. 3x menos 2x, pessoal, dá x, né? X menor que 5. Agora, fechou. Agora, a gente basta ver qual é a solução. Vamos ver. Letra A, x maior que 1? Não. Letra B, x menor que 5? Com certeza, né? Vamos ver por que não pode ser a letra C. Letra C, x maior que 5? Não, é menor que 5, né? E letra D, ele está falando o quê? X menor que 5. Opa, tá interessante. Mas, pô, x maior que 1? Não, né? Não. Então, só pode ser letra B de bola. Perfeito? Então, vamos embora. O valor real que satisfaz a equação 4x menos 2x menos 2 igual a 0 é um número entre... Vamos analisar. Primeira coisa, nós temos que botar tudo na mesma base. A base aqui é 2 e 4. Dá para a gente empurrar esse 4 aqui para a base 2, né? Então vai ser quanto? 2 ao quadrado. Confere que 4 é 2 ao quadrado. Elevado a x menos 2x menos 2 é igual a 0. Perfeito? O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Como a gente já fez anteriormente. Ó? É uma multiplicação, vai ficar 2x. Né? Ou eu vou fazer direto agora. Dá para inverter. Perfeito? 2x, parênteses, né? Ao quadrado menos 2x menos 2. Perfeito? É igual a 0. Tranquilo, né, pessoal? De boa. Agora a gente pode fazer o seguinte. Ó, 2x eu vou chamar de quê? De y. Perfeito? Então fica quanto? Y ao quadrado menos y menos 2 é igual a 0. Perfeito? Agora vamos imaginar o seguinte. Dois números que multiplicados de menos 2 e somados de 1. Perfeito? Então vamos lá. Dois números que multiplicados de menos 2 e somados de 1. Vocês concordam que pode ser o 2 e menos 1? Entendeu? Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2
menos 1 dá 1. Invertendo o sinal do menos 1 aqui, né? Então, com certeza, fazendo direto aqui, pessoal, é 2 e menos 1. Vamos gerar a prova real. Vamos fazer pelo delta. Eu quero fazer essa função aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá. Delta é quem? B. Quem é B? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Perfeito, pessoal? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes quem? Vezes A, que é 1. Vezes C, que é menos 2. Perfeito? Então, vamos lá. Então, delta. Quem é delta? Menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos com mais dá menos. Mas tem outro menos aqui, então dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, mais 8. Então, isso aqui é igual a 9. Perfeito? Tá lá. Agora, pessoal, o que dá para a gente fazer? Nós temos que delta é igual a 9. Se delta é igual a 9, agora a gente vai jogar no valor lá para a gente determinar o y, né? Os raízes do y, né? Vou fazer aqui, ó. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz delta, sempre assim, essa forma, sobre 2a. Tranquilo, pessoal? De boa, né? Agora vamos analisar o seguinte. Quem é b? B é menos 1. Então vai ficar menos 1. Perfeito? Mais ou menos quem? A raiz de 9 sobre 2a. 2 vezes quanto? Quanto que é o a? É 1. Né? Então tá lá. Então quem é o y? Y é igual menos com menos dá mais. Então vai ficar 1 mais ou menos. Raiz quadrada de 9 dá quanto? 3, né? 3 sobre 2. Perfeito? Então vamos embora. 1 mais 3 dá quanto, pessoal? 4. 4 dividido por 2 dá 2. 1 menos 3, pessoal, dá quanto? Menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Pronto. É o mesmo valor, né? Tiramos a prova real. Perfeito? Então tá aqui. Agora, o que nós temos? Temos que determinar os valores de x que ele quer, né? O valor de x. O valor de x a gente sabe que é o seguinte, ó. 2 elevado a x, está aqui, ó. Vou jogar a setinha aqui, ó. 2 elevado a x é igual a y. Perfeito? Agora, quem é o y? É o 2 ou o menos 1. Perfeito? Agora vamos analisar o seguinte, ó. 2 elevado a x, vamos fazer para a primeira raiz. 2 elevado a x tem que ser igual a quanto? 2. A gente sabe que não tem nada aqui, então é 1. Então isso aqui implica o quê? Que x é igual a 1. Perfeito? Agora vamos fazer o segundo. 2 elevado a x é igual a menos 1. Perfeito? Isso aqui nunca vai acontecer, né? Porque, na verdade, porque isso aqui são bases diferentes. Então isso aqui não atende ao que a gente precisa, perfeito? Porque o valor tem que ser positivo, independente da situação. Então, nós temos x igual a 1. Perfeito? Agora vamos ver. O valor real que satisfaz a equação é um número entre menos 2 e 2? Com certeza. Entre 2 e 4? Não. Maior que 4? Também não. Menor que menos 2? Também não. Então, só pode ser entre menos 2 e 2, que é o 1, né? 1 está aqui. Letra A. Perfeito? Aqui nós temos a referência utilizada para fazer esse vídeo. Agradeço aí a atenção de vocês. Boa sorte!